O vento gelado que varre a orla do Malecón em Havana carrega mais do que o sal do mar. Carrega a fúria e a dor de uma nação que saiu às ruas em um dos momentos mais tensos de sua história recente. Nas primeiras horas desta sexta-feira, milhares de cubanos se reuniram na ampla praça conhecida como Tribuna Anti-Imperialista, defronte à Embaixada dos Estados Unidos, empunhando bandeiras vermelhas, brancas e azuis. Era como se cada bandeira fosse um grito coletivo, uma resposta ao choque que abalou o país dias antes. A morte de 32 soldados cubanos em um ataque militar dos Estados Unidos no vizinho Venezuela e a prisão do presidente Nicolás Maduro, um aliado histórico de Havana. Essa manifestação, convocada pelo próprio governo cubano, não foi apenas um protesto, foi uma declaração de identidade nacional em meio a uma crise de proporções geopolíticas. O som de tambores, cânticos e slogans ecoou pelas ruas, enquanto o presidente Miguel Díaz-Canel, vestido com sua farda verde-oliva, posicionava-se diante da multidão para condenar o que chamou de agressão imperialista. Sua voz, firme e inflexível, procurava unir as pessoas não apenas em sentimento, mas em propósito. Resistir ao que muitos em Cuba perceberam como uma ameaça direta à soberania e ao legado revolucionário. Para o governo, aquela manifestação significava mais do que protestar contra uma ação militar estrangeira. Era um rito de reafirmação da dignidade nacional, um momento de reafirmar que, mesmo diante de pressões econômicas e políticas, o espírito cubano permanecia intacto. A narrativa da mídia de centro, ao relatar os eventos, procurou transmitir a complexidade do momento, sem recorrer a julgamentos simplistas. Para essas fontes, o protesto cubano foi apresentado como uma reação organizada em resposta à escalada das tensões com Washington, uma demonstração de solidariedade com a Venezuela e um movimento político calculado em um momento em que as relações entre Cuba e os Estados Unidos estavam no ponto mais baixo em décadas. As reportagens destacaram que a multidão que se aglomerou em frente à embaixada não era apenas uma massa de indignação, mas uma mobilização incentivada pelo governo em um contexto onde a política externa e interna estão intrinsecamente ligadas. Para a mídia de centro, a manifestação foi um reflexo de interesses estratégicos e narrativas trocadas por ambas as capitais, uma cena no tabuleiro de xadrez das tensões regionais. A cobertura de viés de esquerda, por sua vez, levou o foco quase exclusivamente para o sofrimento humano e o legado histórico da Revolução Cubana contra o que muitos ali chamaram de imperialismo estadunidense. As reportagens enfatizaram que a manifestação era uma resposta natural à perda de vidas que, para muitos cubanos, representava não apenas uma tragédia militar, mas um ataque às próprias bases da solidariedade internacionalista, que há décadas definem a política externa de Havana. Para esses veículos, a mobilização foi descrita como um momento de união popular, um fenômeno profundamente enraizado no trauma histórico do país, com intervenções estrangeiras e na memória das lutas contra bloqueios econômicos, isolamento diplomático e tentativas de desestabilização política. O protesto foi apresentado como uma reafirmação das raízes ideológicas profundamente marcadas por décadas de discurso anti-imperialista e resistência. Já a mídia de direita ofereceu um enquadramento diferente, ao colocar ênfase na reação contrária ao que consideram políticas externas, agressivas demais ou mal calculadas por parte do governo de Havana. Esses relatos refletiram preocupações sobre a manipulação de massas em nome de uma ideologia que, segundo alguns comentaristas, pode mascarar problemas internos graves, como a crise econômica e a escassez de produtos básicos que afetam grande parte da população. Para esse viés, a manifestação cubana foi frequentemente interpretada como uma manobra política do governo para desviar a atenção de desafios domésticos profundos e realçar uma narrativa de confronto externo que, na visão desses analistas, reforça o autoritarismo interno em vez de promover mudanças significativas que beneficiem o povo cubano comum. Esses relatos também destacaram como protestos organizados dessa natureza podem ser usados como ferramentas de propaganda por regimes que buscam reafirmar sua legitimidade diante de crises estruturais. No entanto, por trás dos diferentes modos de contar essa história, permanece uma verdade palpável.
Cuba está em um momento de tensão acelerada com os Estados Unidos, e esse protesto, com suas bandeiras tremulando, vozes erguidas e lembranças dos mortos reverenciadas, é tanto um símbolo quanto um espelho da complexidade das relações hemisféricas no início de 2026. O país, que durante décadas foi um exemplo de resistência à hegemonia estadunidense no Caribe, agora enfrenta desafios que vão além de retórica ideológica, envolvendo alianças estratégicas, perdas humanas e uma nova versão de rivalidade que muitos consideram uma das mais graves desde o fim da Guerra Fria. E enquanto o sol se põe no horizonte de Havana, tingindo de laranja as fachadas coloniais e as ondas que quebram contra o malecón, a manifestação permanece como um retrato poderoso de um povo num instante crítico. É ali, naquela praça diante da embaixada, que se encontram histórias de dor, orgulho, política e memória. Um cruzamento onde indivíduos, militantes e líderes traçam, com suas vozes e passos, o próximo capítulo da história cubana na encruzilhada entre soberania e pressão internacional.